Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um vídeo dessa minha nova série aqui no canal. Todos os jogos de alguns times do Brasileirão Série A 2023. Ainda agora fica o Atlético Mineiro, já postei, vocês já podem estar vendo. Agora vou fazer com o São Paulo. Todos os jogos daqui em diante é do Campeonato Paulista. Se aparecer algum jogo que não é do Campeonato Paulista, eu digo. Ganhando o Guarani por 1-0, empatou com o Ituano 0-0. Ganhando a Ferroviária por 2-1, empatou com o Palmeiras 0-0. Ganhando a Portuguesa por 4-1. Perdeu para o Corinthians por 2-1, ganhou do Santo André por 1-0, perdeu para o Bragantino por 2-1, ganhou do Santos por 3-1, ganhou do Inter de Limeira por 5-1, ganhou do São Bento por 3-0, perdeu para o São Bernardo por 1-0, ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1, aí nas quartas de final do Paulistão, empatou com o Água Santa 0-0 e perdeu nos pênaltis por 6-5, foi eliminado do Paulistão. Aí na Copa Sul-Americana, ganhou na fase de grupos, primeira rodada, ganhou do Tigre por 2-0. Na Copa do Brasil, na terceira fase, jogo da ida, empatou com o Ituano 0-0. Aí pelo Brasileirão, perdeu para o Botafogo por 2-1. Aí na segunda rodada da Sul-Americana, ganhou da Academia Puerto Cabello, sei lá o que não tá aparecendo o nome completo, por 2-0. Aí no Brasileirão, ganhou do América Mineiro por 3-0. Na Copa do Brasil, terceira jogo da volta, da terceira fase, ganhou do Ituano por 1-0. Aí no Brasileirão, empatou com o Coritiba em 1-1. Na terceira rodada da Sul-Americana, empatou com o Tolima 0-0. Pelo Brasileirão, ganhou do Internacional por 2-0. Empatou com o Fortaleza 0-0. Empatou com o Corinthians em 1-1 nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ganhou o jogo da ida do Sport de Recife por 2-0. Pelo Brasileirão, ganhou do Vasco da Gama, que é o meu time, por 4-2. Na quarta rodada, pegou o mesmo time, Academia Puerto Cabello, sei lá o que não aparece o nome completo. Ganhou de novo ganhou por 2-0. Ganhou de novo por 2-0. Eu não lembro se outro jogo foi por 2-0, mas só sei que ganhou de novo desse time. Pelo Brasileirão, ganhou do Goiás por 2-1. Aí, na Copa do Brasil, perdeu para o Sport no jogo da volta por 3-1 e venceu nos pênaltis por 5-3. Pelo Brasileirão, perdeu para o Grêmio por 2-1. Na quinta rodada da Sul-Americana, ganhou do Tolima por 5-0. Pelo Brasileirão, perdeu para o Palmeiras por 2-0. Ganhou do Atlético Paranaense por 2-1. Perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Na sexta rodada da Sul-Americana, ganhou do Tigre por 2-0. Aí pelo Brasileirão, ganhou do Fluminense por 1-0. Nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo da ida, ganhou do Palmeiras por 1-0. Pelo Brasileirão, empatou com o Bragantino 0-0. Aí no jogo da volta da Copa do Brasil, ganhou do Palmeiras por 2-1, 3-1 no agregado, e o São Paulo se classificou. Aí pelo Brasileirão, ganhou do Santos por 4-1, perdeu para o Cuiabá por 2-1. Aí na semifinal da Copa do Brasil, perdeu o jogo da ida para o Corinthians por 2-1. Pelo Brasileirão, empatou com o Bahia 0-0. Nas oitavas de final da Sul-Americana, perdeu o jogo da ida por São Lourenço por 1-0. Pelo Brasileirão, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. No jogo da volta da Sul-Americana, ganhou do São Lourenço por 2-0 e passou por 2-1 no agregado. No Brasileirão, empatou com o Flamengo em 1-1. Na Copa do Brasil, jogo da volta, ganhou do Corinthians por 2-0 e passou para a final, 3-2 no agregado. Aí no Brasileiro, empatou com o Botafogo 0-0. Nas quartas de final da Sul-Americana, e perdeu o jogo da ida para a LDU por 2-1. Pelo Brasileirão, perdeu para o América Mineiro por 2-1. Jogo da volta da Sul-Americana, ganhou da LDU por 1-0, 2-2 no agregado, e a LDU ganhou do São Paulo nos pênaltis por 5-4. Pelo Brasileirão, perdeu para o Internacional por 2-1. Na final da Copa do Brasil, jogo da ida, ganhou do Flamengo por 1-0. Pelo Brasileirão, perdeu para o Fortaleza por 2-1 no jogo da volta da Copa do Brasil. Empatou com o Flamengo em 1 e foi campeão da Copa do Brasil por 2-1 no agregado. Daqui em diante é só Brasileirão. Ganhou do Coritiba por 2-1, ganhou do Corinthians também por 2-1. Empatou com o Vasco da Gama, que é o meu time, por 0-0. Perdeu para o Goiás por 2-0. Ganhou do Grêmio por 3-0. Perdeu para o Palmeiras por 5-0. Empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. Ganhou do Cruzeiro por 1-0, ganhou do Bragantino por 1-0, empatou com o Santos em 0-0, perdeu para o Fluminense por 1-0, empatou com o Cuiabá em 0-0, ganhou do Bahia por 1-0, primeiro jogo que o São Paulo vence fora de casa no Brasileirão, venceu o Bahia por 1-0, aí perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 e ganhou do Flamengo por 1-0. Aí eu vou fazer que nem eu fiz com o Vasco, o Palmeiras, a Seleção Brasileira.
Seleção brasileira, Bahia e o Atlético Mineiro que eu fiz ainda agora. O primeiro jogo do São Paulo no ano de 2024 vai ser contra o Santo André, no dia 21 de janeiro, pelo Campeonato Paulistão, como vocês quiserem chamar. Quem gostou do vídeo de todos os jogos de alguns times do Brasileirão, dessa vez com o São Paulo, e quem tá gostando dessa série, né, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E veja meus outros vídeos. E tchau, pessoal, até o próximo vídeo.